Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso quadro Gestão Aberta. É o quarto episódio aqui do nosso quadro e esse é o 10º episódio da Primor Podcast. Quem diria, hein? Já estamos aí ao longo de um grande caminho. Eu sou Ítalo Eduardo, CEO aqui do Grupo Primor e apresentador do quadro Gestão Aberta. E hoje, cara, eu tô com um cara aqui que é fenomenal, que eu confio muito no trabalho dele. Ele vai se apresentar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho dele antes. E esse cara, ele faz parte dessa trajetória da Primor. Então, tudo que a gente faz aqui, todo o nosso trabalho digital, então, esse podcast aqui eu tenho certeza que ele vai circular não só para os nossos clientes, mas para muitos contadores também. Esse cara é referência quando a gente fala de estratégia de tráfego pago. Então, eu tô aqui com o Lucas Oliveira, CEO da Lune Digital. E hoje nós vamos falar, Lucas, de como os anúncios podem alavancar os negócios na internet em 2023. Então, Lucas, fala um pouquinho aí de você, como que tá tudo certo? Estamos aqui hoje aproveitando essa gravação, como que tá o momento de vocês na empresa e tal. Vamos começar, vamos colocar esse assunto para jogo aí, bora lá. Pô, fico feliz aí pelo convite, agradecer você primeiro. E, assim, para quem não me conhece, né, meu nome é Lucas, como o Ítalo falou, sou CEO da Lune Digital, uma agência especializada em marketing contábil. E a nossa empresa, ela cresceu aí por conta que eu sou formado em ciências contábeis, então eu me formei... Eu não sabia disso. Você não sabia? Não sabia. Eu me formei em 2017. Ô, louco. Eu trabalhava na área operacional, mais no setor fiscal. Show. E só para contar um pouquinho, pessoal, aí um pouquinho da minha história, eu basicamente... sempre trabalhei em empresas grandes, então, mais aquelas empresas que já têm uma contabilidade, e aí Sim. eu acabei entrando numa contabilidade digital e comecei a ver como eles, vamos dizer assim, captavam clientes através do marketing e tudo mais, e naquela época ali, foi em 2019, eu já entendi um pouco de anúncio, porque eu tava numa pegada ali de trabalhar como afiliado. Eu acho que foi bem no boom aí, né, do marketing digital, eu acho. Isso. Não sei se já estava na pandemia, eu me perco no período da Foi pandemia. um pouco antes. Foi um pouco antes, né? Eu entrei lá em junho de 2019, a pandemia começou começo de 2020, né? Começo de 2020, E verdade. eu já entendi um pouco de anúncio quando eu entrei lá, porque eu tentei a vida no e-commerce. Show. Não gostei, desculpa aí, Não rolou. quem tem e-commerce, não sou muito chegado nesse negócio de compra e venda, gosto mais da prestação de serviço. Show. E aí, na época, eu comecei a conhecer esse mundo do digital. Sim. Entendeu? E aí eu, com o tempo, trabalhei um pouquinho como afiliado, dava até algo legal ali, mas eu comecei a perceber que no meu negócio era mais a prestação de serviço em si, e comecei a ver como essa contabilidade que eu trabalhava captava cliente pelo marketing, e vi quantos contadores precisavam desse serviço. E aí veio a pandemia, que aí o negócio alavancou todo mundo, né? Aquele negócio de precisar, e aí nasceu a Lune Digital, vamos dizer assim. Lucas, a gente vai seguir já falando dessa questão, mas eu já quero fazer aqui um parênteses bem bacana. Olha só, né, o que você está citando. A sua realidade era uma realidade de contabilidade, você veio do setor fiscal, também passei por esse setor, eu sei como é, as dores que a gente tinha. Complicado. Tá louco, muda a legislação toda hora, agora esse negócio de DIFAL, meu Deus do céu. Mas, enfim, consegui escapar também. Mas assim, então você enxergou que existia ali uma lacuna de mercado dentro, né, da área contábil, que é uma área que eu consigo falar muito bem, porque né, é nossa área de domínio também, mas você conseguiu enxergar que existia uma lacuna, uma área que poderia explorar né, um pouco mais, talvez, o marketing, talvez a venda digital, e que estava deixando isso realmente esquecido. E eu nessa época eu já estava conhecendo e me estruturando no marketing digital, então eu realmente me deparei diversas vezes com diversos empresários naquele momento ali do ramo que não conseguiam se alavancar. Que tipo assim, queriam ver resultado, mas não estava disposto a pagar o preço, né? Eu acho que isso muda o jogo. Mas além disso, é algo que hoje talvez o mercado enxerga, o quanto uma empresa que trabalha com recorrência, como é uma empresa de contabilidade, tem valor, né? O valor dessas empresas hoje estão cada vez crescendo mais, né? Você pode observar que é o foco das empresas se tornarem, criarem, terem produtos recorrentes, né? Então ali nesse período de pandemia, então surgiu a Lune, falou, cara, eu vou me aventurar,
vou arriscar, vou trabalhar com tráfego pago, vou alcançar esses caras. Como que foi? Foi dia pra noite, você chegou, cara, eu vou fazer isso aqui acontecer. Não foi. Foi assim, eu comecei esse trabalho como afiliado, assim, comecei a ver que, nossa, esse negócio de vender algo na internet dá certo. Não é só e-commerce, né? Porque Sim. antes eu só... Era só assim, produto, né? Isso, exatamente. E aí eu falei, conheci esse mundo, comecei a vender cursos online ali, ganhar comissão, mas aí eu falei, putz, eu queria mais vamos dizer assim, um modelo de negócio, uma prestação de serviço em si, clientes, né? E aí veio a Alune Digital, mas a Alune Digital antes, né, não era especializado em contabilidade. Sim. Por quê? Quando eu criei a Alune Digital, eu trabalhava ainda nessa outra contabilidade. Uhum. Então eu achava também um pouco, vamos dizer assim, antiético. Vou ajudar outras contabilidades. Era uma situação delicada. Exato. Não é nem que eles ligavam, não que eles falavam nada, até porque eles sabiam que eu fazia essa questão de anúncio, mas nunca também me perguntaram como que era, enfim. Uhum. Mas a gente trabalhava com negócio local. Sim. E aí, eram negócios locais como óticas, barbearias, até boné personalizado a gente trabalhou. Só que aí, chegou uma hora que eu tive que escolher entre o meu emprego CLT ou o meu negócio. Sim. E aí que veio um ponto legal até, um pouquinho da minha história, que eu tenho, até não falei, né? Eu tenho 27 anos, vou fazer 28 esse ano aí. Pô, o Lucas, igual eu, assim, nós somos muito novos. É bem verdade. Também sou novo. Não parece, mas eu sou novo. Tamo bem ainda, pô. Então, assim, basicamente, eu tenho uma filhinha também, então um beijo pra ela. E eu tenho uma filha de 4 anos. E assim, basicamente, quando eu tinha 20 anos, eu lembro, isso foi em 2015, eu lembro que no início de 2015 começou uma crise no Brasil. E eu lembro até hoje, eu falei assim pro meu pai, até os 30 anos eu vou trabalhar pra mim mesmo. Eu só não sei o quê. Eu lembro que eu falava. E quando veio esse negócio de marketing, eu adorei, assim, eu adorava fazer anúncios. Sim. E aí veio tudo isso que eu falei. Quando eu tive que escolher entre o meu trabalho CLT e Alune, aí eu falei, agora chegou o momento. Foi a hora da virada de chave. Exatamente. E aí foi aonde que eu falei, eu vou agregar o meu conhecimento com o marketing, porque eu conheço de marketing e eu sei que muitos contadores precisam e eu entendo de contabilidade. Sim. E eu não só vivi num escritório contábil convencional, eu vivi num digital que trabalha com anúncios, artigos, site, enfim, todo esse trabalho. Toda essa loucura, né? Que, cara, até você pontuando isso é muito bacana, porque hoje eu olho a cultura da Prima, a gente mudou de prédio recente, a gente tava falando aqui antes de entrar, e é muito engraçado, porque eu tô nesse mercado desde 2012, né? Eu comecei há muito tempo, já falei, né? Tem um episódio que a gente conta um pouco da história. E dentro da contabilidade, eu vivi aquele momento onde, tipo assim, você tinha que buscar a nota fiscal no cliente, lançar aquela nota fiscal, aquele monte de papel. A rotina se resumia a isso, a rotina dentro do escritório. E hoje, quando eu chego dentro da nossa empresa, porque eu sempre falo, a gente não tem mais um escritório, a gente tem uma empresa que envolve hoje uma série de outros negócios. E, cara, eu chego, eu vejo lá, tem um estúdio, tem uma sala de marketing, uma sala de comercial, o povo pirando, tocando corneta porque fechou venda, uma sala de atendimento, a sala de operação gigante. Eu falo, cara, o que é isso daqui? Né? O negócio é surreal, né? Área de TI. Você fala assim, cara, isso que você está falando, tipo assim, traz uma bagagem muito grande você passar para uma empresa dessa. Né? Traz uma bagagem muito grande você ter contato com quem vive o marketing na pele, porque talvez nesse meio período também que a gente viveu de pandemia, muitas empresas viram marketing superficial. Vou começar a fazer um social media, eu vou ter um site, eu vou fazer um tráfego, mas era aquilo ali. Aí daqui 3 meses, você deve ter passado por isso, o cara fala, pô, eu não vou te pagar mais não deu resultado. Com certeza. Isso aconteceu muito, mas aqueles que perseveraram e buscaram, né, evolução. Então assim, aquela bagagem que você trouxe com certeza fez diferença. E ali então, e quando que você falou, pô, agora eu vou trabalhar só com contabilidade? Por que houve essa mudança? Eu sei que tem a questão do conhecimento, mas assim, teve algum outro fator? Você entendeu que seria mais rentável? Ou era por aptidão mesmo? Como que foi? Foi assim, eu já vinha pensando em trabalhar com contabilidade, só que eu ouvia falar que, eu ouvi o pessoal dizer, né, especializado, que contabilidade é muito diferente você trabalhar com anúncios especializados em contabilidade do que você trabalhar com qualquer outro tipo de negócio, seja local, infoproduto, enfim. Porque contabilidade tem muito do conhecimento técnico, enfim. E aí, eu já vinha pensando, só que aquele receio. Tô aqui com meus negócios locais, será?
Tá né? dando Só que, certo e tal. exatamente. Só que quando você... E tem aquele negócio, né? De quanto mais você é especializado você vira referência, Exatamente. né? E aí, foi quando eu fui convidado para fazer uma palestra sobre anúncios. Então, Show. para uma contabilidade. E aí, para vários contadores, né? Eram 40 mais ou menos. E aí foi ali que eu falei sobre anúncios, só que não era só sobre anúncios, não era sobre Aham. anúncios para contabilidade. Mas Seu objetivo na palestra era mostrar que existia esse caminho de anunciar. Exatamente. E aí, nessa palestra, chegou acho que 3 clientes na época. E aí eu Show. olhei e falei, cara, é agora. Porque eu entendo de contabilidade, eu só estava receoso. Eu só tava, era o receio de, cara, vou trocar o certo, né, porque tava dando certo no negócio locais, pelo duvidoso, mas esse duvidoso aqui era... eu atrelar o meu conhecimento de marketing pro negócio, porque eu sentia falta. Às vezes Sim. eu tinha um cliente de ótica, um cliente de uma barbearia, que assim, eu não entendia sobre a fundo o negócio, sabe? E Sim. contabilidade eu entendia todo o processo. E aí eu falei, Sabia eu pra posso onde ajudar ia. em mais. Exatamente. Cara, e aí você prova valor, né? Um ponto, assim, pra quem tá ouvindo a gente é entender isso. Não basta você saber, né? Pô, por exemplo, você é gestor de tráfego. O que vão te exigir, o que seus clientes vão te exigir no contrato é gestão de tráfego. Mas é óbvio que eles esperam algo mais. É óbvio que quando você tem um cliente, ele quer que você ajude ele a entender, por exemplo, pô, essa página do site não tá legal. Pô, tal vídeo aqui, cara, muda isso daqui, faz diferente. Porque isso vai provar o seu valor e a pessoa ela não vai te avaliar somente pelo serviço. Ela vai avaliar pelo serviço, mas fala, pô, esse cara entrega algo diferente. Isso é bem bacana. Na equipe que a gente formou, né, na Primor, eu tenho, né, eu sempre falo que o nosso marketing é interno, mas eu tenho, né, profissionais como, né, empresas como a Lune que está junto com a gente, né, tem outros na área também de produção de conteúdo escrito e tal, e são pessoas que estão sempre nessa pegada, sabe, de trabalhar pro todo, de entregar junto, e isso é muito bacana, né? Pô, e uma coisa que eu quero te perguntar, eu não sei se você se lembra desse momento, né, de como você chegou até a Primor, né? Quando a gente se conheceu, você lembra? Porque eu lembro de uma história muito engraçada dessa época. Eu vou deixar você contar primeiro e depois eu conto. Vamos lá, eu vou contar a história que eu lembro, né? Quando a gente começou lá, nós começamos a prospectar de uma forma mais ativa. Sim. Então a gente começou a ir atrás de contabilidades digitais. Não só contabilidades, nós queríamos pegar as digitais mesmo, que já estavam com esse pensamento igual de vocês. E a gente tinha um modo de prospecção que era... Se eu não me engano, a gente mandava e-mail e aí você pegava lá, tinha um processo, né, de pegar e-mail do sócio, enfim, e depois ligava, né, e tinha um fluxo mesmo, Sim, assim, sim. era 7 ligações, enfim. O processo de outbound exatamente. comum, né, pra quem conhece o outbound, né, nessa pegada. Exatamente. Eu não lembro exatamente como que foi marcado, porque não era eu que fazia as ligações, Sim. então, e nem os e-mails, então provavelmente foi a Riquelme que chegou até vocês, e ela conseguiu marcar essa reunião aí. Eu vou contar por que foi engraçado, porque, tipo assim, eu não me lembro de ter recebido e-mail. Mas, assim, um dia eu cheguei no escritório, porque nessa época o tráfego nós fazíamos interno. E de verdade, cara, era uma dor pra mim fazer o tráfego. Por quê? Né, me dava trabalho, eu tinha que dividir meu tempo, na época eu dividia isso fazendo funções de comercial ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu falava, pô, isso aqui não é o que eu domino, né? Então fazíamos, dava resultado e tal, tava entregando, mas a gente falava, cara, não é só isso, ainda falta alguma coisa. E um dia eu cheguei, a secretária falou assim pra mim, falou, Ítalo, ligaram aqui, uma moça ligou falando que ia apresentar a empresa. Falei, putz, cara, mais um cara querendo vender, né? Porque assim, o telefone da gente toca o tempo todo, gente querendo vender. Aí eu falei, passa meu contato, depois eu vejo o que eu faço. E aí, eu lembro que ligou, acho que umas 2 vezes, eu tava em reunião, não atendi, ligou na terceira. Eu lembro, assim, que foi bem engraçado, porque a hora que eu falei, alô, ela falou assim, nossa, graças a Deus falei com você. E eu caí na risada, porque eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Eu nem sabia quem era. Aí ela explicou, falou, não, e tal. Aí, isso daí parece que foi meio que um negócio que eu falei assim, cara, eu vou conversar com esse pessoal, vamos ver quem que é. Você viu, né? O negócio do relacionamento ali ser engraçado, ela conseguiu. Fez diferença, cara. Eu nunca esqueci dessa situação. E daí, claro, né, depois na reunião vocês provaram o valor de como vocês trabalhavam. Foi uma decisão muito prática. Eu lembro que nós fizemos uma reunião e vocês conseguiram mostrar realmente o quanto vocês poderiam ajudar a gente ali no dia a dia. E eu lembro que foi bem rápido, a gente falou, cara, vamos fazer. Porque realmente eu vi
Porque assim, eu escutava outras pessoas e assim, isso não é um demérito para ninguém. Eu tenho diversos profissionais de tráfego que procuram a gente, talvez pessoas que são clientes da Primor, né? E é bem tranquilo isso. Eu sempre falo que em projetos que eu posso, eu coloco a galera também, né? E sempre indico, né? A gente tá lançando aí, não sei se é a hora que sair esse podcast no ar, talvez já vai ter um negócio bem bacana pra galera divulgar o serviço, porque eu gosto disso, eu gosto de criar esse relacionamento. Mas na época o que fez diferença foi você falar, cara, nós somos especialistas no assunto, eu entendo da área, eu já trabalhei nisso, sei como funciona. Cara, aquilo pra mim falou, cara, é o que eu tô precisando agora. Não tinha outro jeito, porque assim, realmente, pessoas que tentavam fazer pra gente, às vezes não conheciam do negócio, e daí ficava difícil pra gente mensurar. E daí talvez vale uma dica, né? Antes de você entrar numa área pra atuar, cara, ser especialista faz total diferença. A Primor só está onde está porque ela é especialista nos nichos que ela atende. A Lune, né, tá dando tão certo porque vocês são especialistas. Essa é a pegada. Se você chegar e falar, cara, eu vou pegar todo mundo agora, vai virar todo mundo cliente, cara, não vai dar certo. Vai mudar o jogo, é churn, é perca de cliente, o cliente entra, já sai porque não deu fit, não bateu, isso não dá certo. Tem que ter essa pegada, né? E aí, eu pergunto, você até falou, pô, não gosto muito do e-commerce, né, de trabalhar ali nessa linha de frente, eu imagino porque dê muito trabalho, né, porque eu vejo a galera do e-commerce que a gente atende, fala muito isso, que dá muito trabalho, mas assim, se eu te perguntasse, por que você acha que as empresas devem investir em anúncios online? Eu sei que parece batido esse tema, talvez até seja, mas assim, cara, é surreal pensar que existe um mundo ali fora, enquanto a gente tá aqui gravando, que não trabalha com anúncios online, que não tem nenhum posicionamento no Google Meu Negócio, entendeu? É surreal pensar que isso ainda acontece, né? Mas por que você acha que essas empresas deveriam investir? Que assim, se a gente parar pra pensar, imagina quantos prestadores de serviços, ou até quem vende produto, tem um produto bom, tem um serviço muito bom, mas não vende por quê? Porque não consegue se divulgar, não sabe. Não chega em quem precisa, né? Exatamente. Então, o marketing, basicamente, ele vai te levar até o seu público-alvo. Você pode... Provavelmente você, às vezes, que tá começando um negócio, você, às vezes, vamos supor, você faz algum serviço. Provavelmente você vê alguma pessoa de fora e fala, nossa, o meu serviço eu sei que é melhor que aquela pessoa. E você vê aquela pessoa vendendo muito. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa sabe divulgar o negócio dele melhor que você. Então, não adianta nada você ter o melhor serviço. Exatamente. Não adianta nada você ter o melhor serviço se ninguém tá te vendo. É como se você tivesse vamos supor, uma loja física numa rua que não tem movimento. Então, basicamente isso. Outra coisa do marketing, que muita gente acha, né? Marketing não é só venda. Marketing também tem toda a questão do valor da sua empresa. Então, por quê? Existem outros pontos que fazem você vender. Por exemplo, que eu falei da Lune no início lá, que a gente fazia prospecção ativa. Sim. Mas o marketing, ele faz você agregar valor também à sua empresa, à sua marca, o famoso brand, né? Sim. Então, basicamente, essa parte de você se tornar referência. Porque quando você faz anúncio no início, você vai começar a vender porque você tá aparecendo. Vai chegar uma hora que a sua marca, ela tá tão conhecida no mercado que a venda se torna mais fácil. Porque todo mundo já conhece. Por exemplo, a Primor vem se tornando referência. Já você vai ver lá, vamos supor, concorrente de vocês. Tem a contabilidade A, a contabilidade B. Quantos clientes olham e falam, não, eu quero a Primor por ser a Primor. Porque entende? Já conhece, porque já viu o conteúdo, porque tá vendo um podcast, porque... Exatamente. Então, assim, esses são os principais motivos. Primeiro, você aparecer pro seu público-alvo. É igual, você não adianta nada você ter o melhor serviço do mundo se você não aparece. E também essa questão de expandir a sua marca pro mercado. Eu acho super importante. Cara, e pra gente como isso fez diferença? Porque pensa, nós estamos gravando aqui em São Paulo, eu não falei isso, esse episódio está sendo gravado aqui em São Paulo. A Primor, ela é uma empresa da cidade de 15 mil habitantes no interior do Paraná. Cara, é surreal você pensar que hoje a gente atende 1.000 negócios do Brasil inteiro. Como? Pensa comigo. É igual você falou, né, de um comércio numa rua que não passa ninguém. É a mesma coisa. Uma cidade pequena, que eu amo minha cidade, né? Mas assim, é uma cidade pequena, cara, que vai ter suas limitações de possibilidades de negócios, e isso é parte da cultura. Significa que não dá para fazer muitos clientes ali? Dá. Mas você vai ter um limite. E você pode olhar para um cenário muito maior, né? Pô, e daí é uma escolha, né? Eu poderia escolher e falar, cara, vou mexer com esse negócio de anúncio, não, isso é caro, não dá certo, dá trabalho, dá dor de cabeça,
vamos mexer com isso não. Vamos focar aqui, vamos ficar... Cara, mas aí é uma escolha de dizer assim, olha, eu não quero que meu negócio cresça. A minha visão é essa, né? Se você tem um negócio, não necessariamente contábil, qualquer tipo de negócio, hoje eu olho e falo assim, por que as empresas têm que investir em anúncio? Cara, porque... Só uma pergunta, você quer crescer ou quer morrer? Eu penso assim, se você quer crescer, não existe outro caminho, você precisa se posicionar. Não estou dizendo que você precisa fazer disso o seu principal canal, aí é uma questão de estratégia, você tem que avaliar o negócio, são N fatores, né? Hoje na Primor nós temos N braços de atração de clientes, um deles que é muito forte é a questão de tráfego pago, mas a gente tem a produção de anúncios, indicação, programa de parcerias, então são N canais que você vai desenvolvendo, mas pelo menos se posicionar na questão dos anúncios, eu acho que tem que ocorrer. Eu acho que não dá mais para imaginar uma empresa que não se posiciona nisso, né? Exatamente. E até um detalhe, né? Vocês são de uma cidade pequena, a gente é de São Bernardo do Campo, que tem quase 1 milhão de pessoas aqui do lado da capital paulista, em São Paulo, mas nós não temos um cliente de São Bernardo. Assim, mesmo que tenha contabilidades lá, pra você ter uma ideia. Então, é muito a nível nacional mesmo. É muito engraçado isso, né? Imaginar isso. Às vezes eu falo com alguns contadores, inclusive, porque eu faço mentoria para contadores, e o cara fala assim para mim, pô, eu sou de tal cidade. Eu falo, pô, que legal, cara, eu tenho cliente aí. Aí o cara, eu vejo que alguns falam, pô, legal, outros ficam assim, pô, como assim, né? Tipo assim, é engraçado ver esse jogo. Mas, cara, é o jogo do digital, nós estamos falando de uma realidade que é atual e que, cara, vai se ampliar. Nós estamos realmente ainda no começo desse mercado digital, tem muita coisa para acontecer. Mas se a gente olha hoje, cenário 2023, né, já é nítido que hoje não dá mais só para falar também dos anúncios. Né? Pô, se a gente olha lá o tempo de pandemia, tava todo mundo dentro de casa, fechado, querendo comprar. As pessoas compravam até por impulso, compravam cursos e nem assistiam. Pô, quanto isso rolou, na verdade? Muito, muito. Mas hoje a gente já sabe que nós precisamos falar de um tráfego alinhado a uma distribuição de conteúdo. E como que é essa pegada? O que você enxerga que deve ser explorado, né? E tipo assim, como que isso se torna uma arma hoje para quem está antenado ao mercado, né? Não está só copiando aquilo que é feito, mas também pensando estrategicamente. Como que você enxerga? Assim, exatamente essa questão que você falou. Primeiro, que quem começa a pegar do início, pega os frutos que estão aqui, né? No galho aqui em cima. O famoso quem chega primeiro bebe água limpa. Exatamente. E assim, entra muito a questão da distribuição de conteúdo, ela é muito importante porque você se diferencia do mercado. Lá atrás, acredito que quando a gente começou ali, até com vocês, a gente não fazia tudo que a gente faz hoje. Sim. A gente anunciava, acredito que a gente tinha um trabalho de social media, mas hoje a gente percebeu, até por conta do nosso mercado, que a gente precisava produzir site, mas tudo estratégico, igual você falou, questão estratégica. Artigos para essa distribuição de conteúdo e qual que é a importância da distribuição de conteúdo, né? Vamos supor, quando você vai anunciar, seja no Google, seja na rede social, você está tentando vender o seu serviço. Basicamente, você vai ter um monte de gente tentando fazer a mesma coisa, principalmente ali no Google, vai ter a concorrência. Sim. Quando você começa a distribuir um conteúdo de qualidade, você agrega valor primeiro àquela pessoa. Então você pega algumas pessoas que, por exemplo, ela nem sabe que precisa do seu serviço, ela nem está pesquisando, mas ela precisa. E aí, vamos supor, você faz um anúncio, vamos dizer aqui, nas redes sociais, distribuindo um conteúdo de qualidade. Ou seja, você conscientiza primeiro aquela pessoa que ela precisa do seu serviço. Então, ou seja, ela não estava nem pesquisando, ela não estava no meio da concorrência. No momento que ela vai começar a acompanhar seus conteúdos, no momento de compra dela, o que vai acontecer? Vamos supor, vou dar um exemplo da Primor, distribuição de conteúdo. Ela vai querer a Primor, ela não vai querer outra contabilidade. Quando o anúncio da Primor, vamos dizer, aparece lá no Google, tentando fazer a venda direta, né? O que é a venda direta, né, pessoal? Basicamente, vamos supor, contabilidade em São Bernardo do Campo. Vamos supor que, eu sei que a Primor não faz isso mais, que ela não é de São Bernardo, mas vamos supor que você esteja anunciando para esse tipo de palavra, né? Basicamente, vai ter todos os concorrentes de São Bernardo ali. Então, você tá no meio do furacão e tudo mais. Agora, se você começa a distribuir conteúdos para os empresários de São Bernardo do Campo, que às vezes tá com uma contabilidade ali que nem sabe se é boa ou ruim, só tá porque é do bairro, ou tá familiar, enfim. E ela começa a ver que, não, tem uma outra contabilidade que é especializada aqui no meu negócio, ela vai fazer eu pagar menos impostos. Então, essa distribuição de conteúdo,
ela é muito importante porque você agrega valor. Lógico que eu trouxe um pouquinho mais pra contabilidade, área, isso. claro. Mas dá pra Mas fazer isso é isso em geral. tudo. Exatamente. É. Você vai vender, vamos supor, você tem um estúdio de tatuagem. Você, em vez de tentar vender direto, você começa a divulgar seu produto, fazer aquele reconhecimento, as pessoas começarem a ver as suas artes primeiro. É que o problema maior é que as pessoas, elas não querem passar por esse processo. Eu acho que essa é a maior dificuldade. De, pô, vou colocar dinheiro, mas no primeiro mês, então, eu não vou ter clientes. Não necessariamente. Tô dizendo se... Depende muito da estratégia. Mas vamos supor, e no seu mercado, ó, o que você quer fazer, você precisa distribuir conteúdo. Não tem como você tentar fazer a venda direta. Sim. Aí é a dor das pessoas, de, pô, não ver o marketing como, vamos dizer assim, uma área da empresa, né? Sim. Elas vê como um gasto, né, às vezes. E não é. Cara, e assim, se eu fosse olhar hoje para esse caminho, por exemplo, dentro da Prima, eu tenho, assim, os números, né, da Prima. Tipo assim, quanto que a gente investe em marketing, quanto que a gente... Dentro do marketing, quanto que a gente investe em produção de conteúdo, quanto que a gente investe em anúncio, a gente tem todos esses números. Se eu fosse olhar para esse número hoje, você fala, cara, é surreal, é muito grande. Mas quando você analisa o que isso traz, você fala, cara, não tem como a empresa ter sequência, né, sem isso. Não dá. É absurdo, assim, o volume, né, que gera. Eu fiquei besta, né? No mês de janeiro desse ano, nós fizemos 91 novos clientes. E, tipo assim, isso e aqui, né, se você, né, óbvio, a maioria do nosso público não é da área de contabilidade, vai falar, pô, isso é muito, isso é pouco? Vamos pensar. Eu estou falando de 91 novos clientes recorrentes, de pessoas que fixam todos os meses. Eu tenho um dado que mostra que 30% dessa base, pelo menos, se torna fiel e indica. Uhum. Exato. Vamos pensar quanto que esse número não vai se multiplicar. Cara, é absurdo. E eu olho há um ano atrás, né, nós tínhamos uma média, eu acho que de 1/3 dessa venda. Então, assim, nós viemos escalando, e isso é totalmente possível, né, graças a um trabalho de marketing, né, completo e que a gente acredita, que não tem aquela, pô, mas eu vou gastar mais 10ão, pô, eu vou gastar mais 100ão, aquela choradeira, pô, não, isso tá caro, pô. Cara, se você quer resultado, você tem que fazer o jogo acontecer, olhando para todos esses caminhos, e agora olhando muito pro marketing de conteúdo. Né? Mais do que nunca, você precisa olhar para o marketing de conteúdo, você precisa aparecer com produção de conteúdo também, porque senão fica muito difícil. E daí entra num ponto que é a questão de ter uma marca reconhecida, né? Uhum. Igual nós já falamos disso aqui um pouco. Então, assim, você só consegue se alavancar realmente quando a sua marca se torna conhecida, quando você tem pessoas falando e falando bem, óbvio, de você, que falam para um, fala para outro. Para os nichos que nós atendemos é bem bacana, porque são nichos assim que se conversam, né? O cara fala assim, antes de fechar uma contabilidade, fala, cara, eu tô precisando da contabilidade, com quem que eu falo? O cara fala, pô, eu trabalho com fulano. Isso acontece muito nas comunidades. Tem vezes que chega pra gente assim, o time do comercial sempre passa, acho engraçado. Eles me passam, você fez alguma ação com esse público? Eu falo, não, nem sei quem é. Tipo assim, o cara chega, pô, eu participo do grupo lá da comunidade do fulano de tal. Eu falo, fulano de tal? Não sei quem é. Mas o que aconteceu? Um cara que participa daquela comunidade se tornou cliente. Em algum momento ele foi lá e falou da gente em algum comentário para alguém, porque alguém perguntou. E ali vira, né? Aí vem outro. Aí tem comunidade que eu já vi print, assim, que é legal, que tem 5, 6 pessoas dizendo, cara, fala com a Primor. E vai virando aquele marketing pesado. Cara, isso vale muito. Isso surpreende, supera qualquer concorrência, não tem o que fazer, né? Então é muito importante você se posicionar, sabendo que seus clientes se conversam, pessoas, né, empresários conversam com empresários, principalmente se tiverem segmentos similares, né? É muito comum. E assim, nesse ponto também, um ponto que a gente não pode deixar de fora, é a questão do cara investir num bom site, numa boa rede social, né? Seja ele tendo uma padaria, seja ele tendo uma loja de roupa, né? A Amanda tá aqui, ó. A Amanda, ela é influencer na área de moda. Oh, que legal. além de trabalhar na Primor, ela faz serviço de moda. Pô, eu acho legal. Eu vejo assim o conteúdo e falo, caramba, né? Como esse nicho é influenciado por isso, não é verdade? Aí, pô, vou só tirar uma foto de vez em quando chegar uma coisa nova. Não, cara, tem que ter produção de conteúdo. Né? Tem que estar atualizado, né? Como que você enxerga essa questão hoje para as empresas, a importância desse contato com o público ali? Assim,
antes de tudo, o maior problema, na verdade, que eu vejo é que as pessoas, assim, quando as pessoas abrem um CNPJ, elas, vamos dizer assim, elas falam, pô, agora eu sou empresário, mas ela pensa ainda muito como um prestador de serviço. Sim. E acontece ainda com contabilidade, por exemplo. Muito. De absurdo. se ver muito como contador, não como empresário. Igual você falou, a Primer hoje tem setor comercial, de marketing, e quantas empresas tem, entendeu? Então, as pessoas falam, eu vou investir aqui em marketing, mas vou colocar um dinheirinho, vamos ver se volta, e não algo que... Não é um projeto. Exato, a correr risco mesmo, porque quando você começa a pensar como empresário, você corre riscos, mas a longo prazo o Sim. retorno vem, lógico, estrategicamente. E aí vem a questão que você falou do site, das redes sociais. O que acontece? Eu falo que é uma engrenagem, né? Não adianta nada, por exemplo, você ter o melhor anúncio, seja do Google, das redes sociais, se, por exemplo, sua rede social não está atualizada. Por quê? Você vai anunciar lá na rede social, legal. Muitas das vezes, as pessoas não vão clicar naquele botão Saiba Mais, ela vai clicar onde? No seu Instagram. Aí imagina, ver um Instagram sem postagem, ou uma outra ali, ou... sabe? Ou o cara fala assim, eu posto conteúdo, mas vai ver o conteúdo não é um conteúdo de qualidade, é só por postar. Porque tem muita gente que pergunta pra nós, quantos conteúdos? Fala, não, calma aí, e a qualidade? Passou né? essa fase, né? exato. Lá atrás era assim, era engraçado. A pessoa chegava assim, pô, eu faço 3 posts pra você no Instagram, 2 no Facebook. Cara, isso acabou, não é verdade? Uhum. É conteúdo de valor. Exatamente. O conteúdo tem que ser de valor. Rede social humanizada, que é o que eu sempre prezo. Pessoas hoje, como a internet cresceu muito, principalmente por causa da pandemia, ela fez esse negócio se alavancar, né? Hoje as pessoas, querendo ou não, têm um receio também com a internet. Quando você humaniza a sua rede social, você mostra que tem pessoas ali, você traz muito mais credibilidade. Lógico, e aí é um conjunto, não é só ter um conteúdo bom e ter ou pessoas, é os dois em conjunto. Tem que ser algo que anda junto. Tem que ter um combo, né? Exato. Tem que ter produção de conteúdo. Não adianta só fazer dancinha também pra humanizar. Exatamente. Você pode fazer, por exemplo, uma mistura. Você pode pôr conteúdos de qualidade que de fato conversam com o seu público e ao mesmo tempo você tá humanizando ali, por exemplo, uma contabilidade, né? Voltar um pouquinho pra contabilidade aqui novamente, mas é só para as pessoas se basearem. Você pode, por exemplo, postar conteúdos, só que ninguém entra numa rede social para ficar vendo conteúdo de contabilidade. É entretenimento. Exatamente. Então, quando você começa, por exemplo, mostrar o escritório por dentro, tá fazendo uma reunião, as pessoas gostam disso. Deixa eu ver como que é essa empresa aqui, sabe? Como que funciona, né, lá dentro? Como que... Né? Exatamente. Cara, e eu falei aqui, eu até fiquei pensando, falei, cara, olha como isso mudou, né? Lá atrás as pessoas realmente negociavam posts estáticos, né? Tudo, né? Aquela arte, e daí o pessoal do designer nessa parte, né? Foi um período ali muito forte para quem sabia lidar ali com o designer. Isso foi se transformando. E vamos perceber, agora tem uma atualização recente do Instagram, né, onde eles posicionaram que eles vão meio que dividir a atenção do público em vídeo e posts. Então eles vão voltar um pouquinho para fotos, que eles tinham ido muito pro vídeo. Se a gente olhar, bastante vídeo. Mas assim, cara, hoje eu pego um stories, né, para produzir. Cara, você consegue, não com a dedicação de um designer, mas você consegue fazer um mínimo ali. Então, olha pra você ver. Mas por que a rede social pensa assim? Exatamente pensando nessa humanização. Exato. Né? Não ser aquela coisa mecânica, aquela coisa, aquele post lá que não leva ninguém a lugar nenhum, porque é um post, às vezes, lá com a foto de uma pessoa que nem é da região, que usa roupas que não se conecta com o público que a empresa quer atingir. Cara, isso não vai engajar. Exatamente. Né? Então, esse cenário ainda... E assim, por mais que pareça uma coisa já antiga, tem muitas empresas que ainda não entenderam isso e precisam correr atrás, porque senão fica difícil, né? E assim, Lucas, se eu te perguntasse, cara, você disse aí algo, né, que você disse pro seu pai, achei muito bacana, isso vai render um corte, eu gostei. Mas assim, né, você disse, até 30 anos eu vou né, trabalhar para mim, eu vou fazer meu jogo, vou correr atrás. Mas o que te fez chegar nesse ponto, assim? O que mudou na cabeça lá do cara de 2015, que você falou, sei lá, devia estar com uns 20 anos aí, garotão e tal, a olhar e falar assim, é lá que eu vou chegar, é tal ponto, eu quero isso para mim. Você saberia dizer isso aí? Sei. Foi minha esposa que tá ali e minha filha, com certeza. Eu era ela sabe, eu era um pouquinho problemático, assim. Quando eu tinha meus 21, sabe? Eu era novo, né? Fazia besteira às vezes faltava a cabeça e tal. Exatamente. Então, assim, o meu negócio era trabalhar ali, CLT,
e depois curti, enfim. E aí eu fui pai com 22 para 23. A Ana tinha 21, muito novo. E a gente namorava há poucos meses, não fazia nenhum ano. Então, assim, a vida mudou totalmente, cara. Depois que eu tive ela, assim, eu como pessoa mudei muito. A forma de pensar, acordava cedinho, porque como eu tinha, vamos dizer assim, comecei com esse negócio, 2 trabalhos, acordava 5 horas da manhã pra trabalhar, porque era o que dava, enfim, pra mudar a nossa vida. Correr atrás. Cara, eu acho muito bacana, né? Eu tô noivo, caso, né, em setembro parabéns. também. E eu falo isso pra eles às vezes, falo, cara, como que ela me ajudou a mudar o rumo da minha vida? Com certeza. Porque assim, me deu muito mais firmeza, muito mais responsabilidade pra cumprir o que eu tinha que cumprir, né? E isso é muito importante, né? Acho que a família mexe muito nisso, né? Uhum. Nessa parte da gente falar, cara, eu quero chegar lá, eu tenho essa meta. Mas às vezes a gente acaba se perdendo ali, né, em algumas ações, perdendo no meio do caminho. Porque é óbvio, cara, né, a pessoa... Cara, a grande verdade, você é muito novo, né? Uhum. Você precisa ter foco. Não adianta. Você precisa saber onde você quer chegar, porque senão, por exemplo, a hora que você chegar lá nos 30, e 30 ainda é novo, né? A pessoa, eu tô quase nos 30. Se eu falar que é velho, chegando, eu tô ferrado. Mas assim, a pessoa, ela, com 30 anos, ela tem 2 escolhas. Ou ela vai olhar pra trás e falar, cara, talvez eu ainda não tô onde eu queria, mas eu fui bem, eu andei bem, eu tô correndo atrás, tá dando certo. Ou ela vai olhar e vai falar, cara, eu não fiz nada até agora, tenho 30 anos, ainda tô aqui, não decidi pra onde eu vou, não sei a profissão que eu quero seguir, não consigo ganhar dinheiro nem pra me manter. Cara, quanta pessoa passa por isso? Não é o melhor caminho, nem de longe, entendeu? E tenho certeza que ninguém vai olhar pra isso e vai falar, não, tá tudo bem, né? Então assim, né, encarar, a pessoa tá nessa fase de vida, né, é muito bom. O que te fez chegar aí foi a família, mas além de pensar na família, eu acho que, eu diria hoje pras pessoas, pensem o que você quer de você. Não fique esperando que a vida aconteça para depois você falar, cara, eu poderia ter feito diferente, cara, poderia ter agido de outra forma. Não. Age, né? Vai para cima, né? 2 empregos, levantando 5 da manhã, trabalhando até meia-noite. Cara, não tem outra forma, você tem que pagar o preço. Exato, entendeu? Exatamente. E a gente paga até hoje, né? Pô, absurdo. Né? Eu saí da minha casa ontem, né? Era na terça, eu só volto para casa sábado à noite. Entendeu? Pauleira, tá aqui, a Amanda veio comigo, a gente tá numa pauleira assim, trabalhando o tempo todo, esticado, porque, cara, tá pagando preço, entendeu? Exato. Precisa correr atrás, né? Não faz sentido não olhar, né, dessa forma. E aí, pô, você falou um pouquinho da família, mas eu queria saber o que o Lucas faz além de tráfego, porque assim, comigo ali conversando é o cara do tráfego, entendeu? Então o tempo todo, pô, vamos fazer assim, o lead tá assim, essa campanha tá convertendo A, B, C. Mas, pô, e fora disso daí, como que é a vida aí? Como que vive? Nós, assim, eu gosto muito de sair, curtir aí com a esposa, com a filha no final de semana. Gosto de ir num jogo de futebol. Show, Coringão. Pô, aí lascou. Amanhã, tamo lá, vai jogar aqui em São Bernardo, então já aproveitei, né? Pô, tá louco. É mais isso, assim, sair com os amigos. Eu gosto de balada ainda, lógico que hoje com menos frequência, exatamente. Tem a filha também, tem a idade também que a gente cansa também. Mas eu gosto de festa, eu gosto de fazer um churrasco. Às vezes a Ana até fala, pô, churrasco hoje não, pelo amor de Deus. Chega de churrasco. Exatamente. Mas, assim, é mais isso, assim, querendo ou não, a semana custa muito pra gente, né? É muito cansativo. Além da Lune, tem outros projetos que a gente vai se aventurando aí também. Então, no final de semana é mais esse negócio de, às vezes, sair, às vezes ficar mais em casa pra descansar, né? E com a filha. E é isso, assim, é basicamente isso, mas... O negócio é aproveitar, né? Eu acho que, igual eu falei, pagar o preço no início ali, pra depois, pô, ter uma qualidade de vida melhor, automaticamente aí, viajar, que todo mundo gosta, né? Ter aquele carro, enfim. Aí entra o mundo dos sonhos, né? Cara, eu falo assim, tem que sonhar, e além de sonhar, a gente tem que estabelecer as metas. Eu sempre falo disso, meta é tudo. Tem que ter meta, tem que ter prazo, tem que se desafiar, falar, cara, eu quero tal coisa. É porque senão não chega, essa que é a verdade. Exato. Se a gente ficar nessa de, talvez um dia, né, não flui. Exatamente, aquele negócio que você olha, né, e você fala, tá lá, e aí você tem que pagar o preço, e tem muita gente que não consegue, tem muita gente que desiste antes, assim, quando eu iniciei,
ainda quando não era questão de contabilidade, quantas vezes eu teve uma época, se eu não me engano, eu parei, foi no início da pandemia, eu, assim, não tava dando certo, porque vem muito também, até entrando um pouquinho em outro assunto aqui, a questão da venda, porque você tem que saber vender, então não adianta também nada você se divulgar, né, que aí entra um pouquinho... não adianta nada você ter o marketing, beleza, se você não sabe se vender. E eu percebi isso, e aí... Só que na época eu não consegui enxergar ainda isso. Então, pensei em desistir. Assim, falei, putz, não é pra mim. Não dá certo. E aí depois eu falei, tá, e aquela vida do sonho, sabe? Que você pensa, e se você continuar como CLT, lógico, é muito mais confortável. Eu acho mais confortável o CLT. Sim. Mas, automaticamente, tem um preço ali que... Tem um topo, né? E quando você começa a empreender e tudo mais, por mais que vai te... Vamos dizer assim, vai machucar mais. Vai... Sabe? O cérebro às vezes parece que vai explodir, né? Acho que você sabe como que é. Nossa, tá louco. Então, basicamente, eu parei, acho que uns 3 meses. E aí eu falei, não, cara, que isso? Aí eu olhava pra Ana, olhava pra Lívia, que é minha filha. E, não, vamos de novo, né? Vai dar. Sabe? Eu tô estudando. E foi, assim, é persistência. É que às vezes... É muito difícil dar certo logo no início. Você ainda tá no começo, aquele negócio. E assim, a gente trabalha com marketing e eu prezo muito pela qualidade, sabe? Tipo, eu sei que... Não sei quem vai ver esse podcast aí, talvez tenha passado por isso. Às vezes, contratar um gestor de tráfego, uma agência, e infelizmente ter mau resultado e sabe, ficar chateado. Então, eu prezo muito pela qualidade. Então, eu prezo muito por... assim, não é fácil pra Primor ou pra um outro cliente nosso pegar e investir um dinheiro que vocês investem. Pô, é suado, né? Exatamente. Então, você tá lidando com algo de alguém, se fosse o seu, entende? Sim. Então, assim, quando eu desisti, aí eu fiquei assim, meio chateado, falei, cara, será que eu não tô pronto? Falei, vamos estudar mais. Depois, quando eu voltei, né, que passou um tempinho, vamos estudar mais. Porque eu não quero entregar algo... como se fala até nas reuniões, Ctrl-C, Ctrl-V. Algo que todo mundo tá fazendo, por fazer. Se der certo, não deu, não. Eu quebro a cabeça. Tem dia que eu falo, aquele ali tá complicado, nós temos que fazer algo, sabe? Tal, então, isso porque, assim, a qualidade no final que sobressai também, entendeu? Amanhã vai ter, é o que eu penso, vai ter agência A, agência B e vai ter aluno digital. Então, talvez aluno digital... Lógico, querendo ou não, quando você entrega com algo de mais qualidade, o preço é maior. Sim. Mas você agrega valor, você tem um retorno, né? A pessoa entende que se paga, né? O valor é justificável. Exatamente. Né? Então amanhã vão olhar e falar, eu penso assim, esse é o meu objetivo. Como tá sendo? Já está sendo, eu vejo isso. Mas assim, ainda mais, né? Que a gente vai crescendo. A pessoa olhar e falar, tem agência A, agência B, tem aluno digital. Aluno digital um pouquinho mais caro, mas cara, ali você vai e você vai ter o retorno que você imagina. Resolver. Entendeu? E eu sou muito chato com isso. Porque se fosse, eu penso muito do meu lado. Se fosse o meu dinheiro, entendeu? Não é fácil pra ninguém, entendeu? Você entrou num ponto aí que eu queria te fazer uma pergunta que eu acho bem bacana, né? Você falou, eu tive uma dificuldade porque eu travei ali na questão de vendas, tal, realmente é difícil. Eu não tive essa dificuldade porque eu sempre fui muito apto a essa área, então eu vendia no começo, era eu mesmo que vendia. Mas, por exemplo, os outros sócios da Primor já sentiram mais dificuldade, não é a área que eles gostavam, tanto é que hoje a nossa divisão de funções, né, mesmo eu não estando mais no comercial, sou eu que acompanho o time comercial ali. Como que foi depois a hora que você, né, passou por essa fase? Acho que é uma fase que muito empreendedor passa. Pô, será que eu tô no caminho certo? Será que isso aqui vai dar certo? Será que vale a pena, né? Como que você fez para depois entender como retornar para esse caminho de vendas, né? Como que foi ali? Porque, igual você falou, não era sua aptidão natural. Você teve que talvez quebrar um pouco a cara, sofrer ali um pouco. Como que foi para depois você entender, cara, não, eu tenho que fazer isso e para mim atender esses clientes é assim que vai ser. Eu vou ter que aprender a me apresentar. Como que foi essa mudança de postura? O que acontece? Eu sempre fui muito comunicativo, muito assim, mas nunca questão de venda, enfim. Mas, quando eu comecei, eu gostava de fazer anúncio. E aí que tava, eu podia ser o que eu falei lá no início do podcast, eu posso ser o melhor gestor de tráfego desse Brasil, se eu não saber me divulgar, ferrou, né? E aí eu lembro que a gente tava no início, meu irmão tava desempregado, e eu falei, chega aí, vamos fazer um negócio junto aqui. Aí eu falei, eu não tenho tempo pra fazer tudo, e aí no início eu não entendia nada de vender, na verdade... Não é que... Eu não sabia que precisava saber vender dessa maneira, sabe? Eu achava que era só ir ali e tal... E aí eu lembro entregar que ele... um cartãozinho. Exatamente. O que ele fazia muito, eu lembro, que eu tava brincando com ele essa semana.
tava lembrando, né? Que ele pegava, ele não entendia de anúncios ainda, eu tava treinando ele e ao mesmo tempo, como eu trabalhava, ele pegava todo dia, abria um monte de WhatsApp, de lojas e ficava mandando aquela mensagem fria, suja, mas assim, que Meu não dá Deus. resultado. E a gente não conseguia cliente. A gente começou a conseguiu primeiro, foi por causa de uma indicação, que o menino sabia que eu fazia anúncio, enfim. E aí eu falei, cara, aí eu não sei, acho que foi um estralo, ou talvez eu tenha visto em algum curso, algo que eu estava acompanhando no momento, e essa questão de não adianta você saber o que você faz se você não sabe se vender. E aí eu comecei a estudar a questão de venda. Hoje eu adoro vender. Assim, Show. falar e tudo mais. Eu gosto mais dessa parte de venda, de parte estratégica, de pensar Sim. mesmo. Hoje, pôr a mão na Projetar. massa mesmo, dá um... Quando você vai fazendo Até porque coisa a assim, venda, né? o bacana da venda é que ela é muito desafiadora, né? O cara... Eu lembro quando eu vendia, eu ia pras reuniões e eu se provava na reunião. Eu falava, cara, esse cliente aqui, o cara é grande, o cara é monstruoso, não sei o quê. Vai ser louco essa reunião, eu não vou aguentar. E daí eu consegui ir pra frente da reunião e falava com a tranquilidade, falava, pô, né? Você se sente... É bacana, é um jogo porque, legal. tipo assim, você olha e você começa a falar e você começa a ter... Como que eu posso dizer? Você começa a ter sacadas no meio, porque você não espera, você não sabe o que a outra pessoa vai falar. Então você começa a ter umas sacadas que é muito rápido, seu cérebro corresponde rápido, né? É automático, Sim. assim, coisas que você... É só o treino. Não tem o que fazer. Não tem outra... Talvez, se eu pegar minha primeira reunião hoje, eu vou falar, meu Deus do Que céu. horrível. Mas faz parte. Talvez daqui 10 anos eu olhe as que eu faço hoje e penso a mesma coisa. Faz E é parte. bacana porque, assim, existe um método, né? Então, você treina, né? Então, se você tá acompanhando a gente e quer começar a vender, né? Tá com dificuldade de vendas, cara, primeiro, treina e depois tenha um método de venda. Se você pegar... Eu vejo o pessoal da Prima vendendo, eu fico besta, né? Porque, assim, existe um método muito bem desenhado de vendas pra gente vender. Eu lembro que já teve venda que eu fiz no WhatsApp em 3 minutos. A pessoa fala assim, cara, eu tô precisando de um contador, me falaram de você, eu quero te conhecer. Falo, beleza, posso apresentar um pouquinho do que a gente vai fazer? Pode. Aí eu tinha ali algumas mensagens prontas, e nessas mensagens não era só mensagem, vamos dizer assim, mecânica, entendeu? Então eu falava com a pessoa pelo nome, algumas mensagens parecia que eu tinha acabado de escrever, e eu mandava aquelas mensagens pra pessoa, nesse caso eu lembro, foi bem engraçado, a pessoa leu e falou, nossa, é exatamente isso que eu preciso. Como que a gente começa? Então, cara, aquele dia eu falei, pô, que negócio doido. E assim, até hoje o time da Primor tem ali os scripts deles que para eles são tesouro, né? Não compartilha com ninguém, não mostra, porque é como eles fazem a venda. Então, que hora fala de um jeito, que hora manda um áudio, que hora escreve, que hora pontua, que hora pergunta. Então, isso é muito importante. E às vezes você pensa, pô, eu vou fazer um curso para fazer isso. Cara, talvez você pode, e é óbvio que um curso vai te ajudar, mas não é só isso. Se você talvez pensar, falar, pô, como eu gostaria de ser atendido? Exato, né? exatamente. Já começa aqui a solução. E segundo, cara, desenha um modelo. Fala, pô, primeiro eu vou chamar a pessoa pelo nome, eu vou agregar valor, vou mostrar pra ela, pô, né, por exemplo, a Primor tá não sei quantos anos no mercado, né, mais de 60 já, mas a Primor atende mais de 1.000 negócios em todo o país. Pô, a pessoa já vai olhar diferente. Exato, autoridade, entendeu? né? Então você começa, e daí você vai, aqui nós vamos fazer isso, nós somos diferentes por isso. Cara, e pra contratar é assim, funciona assim. Pô, você dominou a narrativa, você dominou a conversa, né? Exato. E eu acho que é bem isso que você disse. Tem muitos profissionais excelentes no mercado, né? Que não sabem se vender. Em todos os mercados tem isso. E aí, às vezes, tem aqueles que ficam chorando, né? Pô, mas eu sou melhor que fulano. Pô, mas precisa vender, né? Exatamente, Precisa vender. precisa se mostrar, né? Sim. E tem a questão também de... É igual você falou, né? De você saber o momento de o que falar. Não, é porque, às vezes, o que muita gente erra é ficar falando de termos técnicos. Sim. Assim, uma coisa que eu acho que eu até deixei passar, a questão do site. Por exemplo, o site mesmo, ele é muito importante. Até porque, por exemplo, se você for anunciar no Google, sem o site, você não consegue anunciar. Não vai rolar. Exato. E aí vem a questão do site, onde você, basicamente, às vezes as pessoas vão criar o site e fica colocando termos técnicos mesmo. Sim. Então, vou dar um exemplo de contabilidade de novo, mas começa a falar de obrigação, departamento pessoal. Cara, ninguém quer saber disso. Sabe. Exatamente. E aí, o que eu aconselho? Faz seu site, chama alguém que é leigo e fala assim, dá uma lida no meu site, você entendeu? Porque Boa. quem tem que ver não é você que tem que entender o site, é
É a outra pessoa. Exatamente, é o seu lead, né, que a gente chama no marketing. Antigamente o site lá com a agenda de obrigações. Exatamente, aquele site parecendo um jornalzinho, né? Meu Deus do céu, cara. E eu pego uns ainda, viu? Ainda tem? Ah, tem, com certeza. Nossa, tá louco. O senhor mais velho, né? Que não, esse negócio não funciona aí. Eu pego, às vezes, aquele senhor que ele tem lá 60 anos e o filho 25, né? 25, 26. Querendo mudar o negócio. E aí é uma briga, e começa uma briga no meio da reunião. Eu fico assim, ó. Que eu falo agora? Exatamente. E Cara, é acontece. E começa a falar das estratégias. Não, mas nós falamos isso e eu. Gente, que. Cara, isso é muito Mas doido, faz parte, né? Faz parte. É o cérebro também. Talvez a gente daqui uns, sei lá, uns 30 anos aí, a gente também vai estar. Talvez vai vir outra coisa e a gente vai ter resistência a mudar. Exatamente. Né? Faz parte. Cara, se fosse pra você dar dicas aí pra galera que tá ouvindo a gente, seja na contabilidade, seja de outras áreas, né? Mas que fala assim, cara, realmente, isso aí que eles falaram é verdade, eu preciso mudar, preciso começar a produzir conteúdo, preciso investir nesse negócio de anúncio. Quais dicas você daria pra pessoa começar? Como você falaria, começa por aqui? Olha, primeiro, entenda sobre vendas. Primeira coisa, assim, você tem que estar disposto assim, a pegar e basicamente, você tem que entender, na verdade, né? Não tá disposto. Você tem que entender que não adianta nada você anunciar se você não souber vender. Porque você vai perder pro seu concorrente. Ah, Lucas, mas eu sou um autônomo, eu vendo bem, mas vai ter horas que eu não vou conseguir responder na hora, que é algo importante também, responder rápido, né? Porque o pessoal da internet, ele quer agilidade. Nós somos assim. Eu vou dar um exemplo, vou voltar um pouquinho, mas teve uma vez que, se eu não me engano, quebrou lá o aquecedor a gás de casa, e aí eu no outro dia, era no domingo, então eu tava desesperado, né? No outro dia, segunda de manhã, eu entrei no Google, peguei o primeiro, chamei uns 3 contatos. O primeiro que me respondeu, eu chamei pra ir lá. É, tipo, muito rápido. Depois teve uns que demoraram 2 horas, e aí eu já nem respondi mais. Cara, não dá. Então, assim, daí eu falei, putz, eu faço isso, entendeu? Mas, lógico, se eu sou, Lucas, mas eu sou autônomo, eu sou, vamos dizer, eu sou fotógrafo, mas eu não vou conseguir responder a todo momento, não dá. Você tem que saber que vai ter horas também que nesse momento você vai perder alguns. Faz parte do jogo. Faz parte. Mas primeiro saber vender. Um atendimento bom. Ah, Lucas, eu sou tão bom em venda, mas meu negócio até se vende de fato. Mas um atendimento bom, pelo menos, né? Outra coisa. Se você for anunciar, tem que ser estratégico. Não é... eu vou pegar esse valor no mês e pronto, vamos ver no que dá. Você tem que pensar. Pensa no seu público-alvo. Como que eles iam gostar? Não é você. É isso que muita gente erra. É pensar no público-alvo, estratégico. Uma coisa que eu vejo também que muita gente erra, que eu sei que é mais difícil. Muita gente só vai pras redes sociais, anunciar nas redes sociais. Vamos supor, eu tenho uma padaria, né? Vamos supor que eu tenho uma padaria. Sim. Será que ninguém na minha região pesquisa lá no Google padaria perto de mim? Cara, eu, por exemplo, tô aqui em São Paulo. Tudo que eu vou fazer, eu digito perto de mim. Exatamente. Tudo. Então, se você é de São Paulo, saiba que tem uma galera que veio de outros lugares, tipo a gente que veio lá do interior do Paraná, que a gente não sabe chegar nos lugares. Nem aqui. Eu sei, pô. Eu sou de São Bernardo, também não sei. Tá louco. Então, tudo que eu vou fazer, hoje eu fui treinar, onde tem uma academia? A gente vai no Google, cara. Cara, o Google, pra gente mesmo, fez... Meu Deus, é absurdo se tirar o Google de nós. Eu vou ser bem sincero. O que eu acho, tá? Não tô falando que me falar, mas assim... o Google pra você anunciar é mais difícil. Ele é mais chatinho, na verdade. Depois eu acho até mais fácil que a rede social. Mas muita gente fala só da rede social, porque... Tem um boom aí, né? Muita gente, tipo, fala mais de rede social porque... O mercado levou pra isso. Então, Sim. As pessoas, às vezes, só sabem de rede social. Quando você só sabe de um negócio, você não vai ficar falando do outro que você não sabe. Exatamente. E aí, todo mundo vai pra esse lado. Agora, exatamente o que você falou nesse momento. Será que ninguém pesquisa padaria perto de mim? Cabeleireiro perto de mim? Barbearia? Enfim, barbearia em São Paulo. Barbearia em São Bernardo. Enfim, assim. Então, não acho que o jogo é só rede social. E aí, por que eu falo do Google bastante? Legal, dá pra trazer um... É lógico que você precisa pensar estrategicamente, porque às vezes talvez uma padaria mais gourmet, que é mais cara, seja melhor você ir na rede social. Foto. Exato, pelo valor. Agora, é uma padaria convencional. Beleza, dá um exemplo de padaria aqui, já que a gente entrou no assunto. Então, assim... no café da tarde. Daqui a pouco... Então, assim, o que acontece? As pessoas pensam assim... Eu vou anunciar na rede social, vou fazer isso, mas o Google, a pessoa já tá pesquisando por você. Na rede social você tá aparecendo ali do nada, ela entrou pra ver às vezes a foto do amigo, da namorada, enfim, ou só dar risada, e aí
do nada apareceu o seu anúncio. Você tem que ainda ter o trabalho de meio que convencer ela. No Google, não. A pessoa tá pesquisando, ela tá quer pronta, você. né? Ela quer você. Então, é isso. É pensar estrategicamente. Qual que é o meu tipo de negócio? Por exemplo, tem contabilidade que, dependendo da região que quer anunciar, do segmento, nicho, né? Que não dá pra anunciar no Google. Você precisa ir Sim. mais pra um trabalho de rede social, que demora mais tempo. Aí vai depender muito da estratégia. Exato. Então, pensar estrategicamente, ter um site também é recomendável. Lógico que tem um outro tipo de serviço que dá pra começar a ser um site, mas é sempre Começa bom com ter. a landing page, né, alguma coisa assim. Exatamente. Porque traz mais credibilidade. Porque mas eu tenho um Instagram que é bom aqui. Pô, show de bola. Por que eu preciso de um site? Um site você vai ter tudo lá que o cliente precisa. Você consegue falar as vantagens, o que você vai oferecer. Enfim, muito... Site agrega valor. Exatamente. Traz muito credibilidade, né? Então... A prova disso é o nosso trabalho. Eu acho engraçado. Lá na Primor nós iniciamos... Era o site da Primor. Depois surgiu a Acelera MEI, que era a nossa segunda empresa. Uhum. Então tinha o site da Acelera MEI. E esse site, ele surgiu de uma página, você sabe disso, que existia dentro do site da Primor, que vendia para MEI e vendia muito. A gente falou, cara, vamos criar outra marca, vamos desenvolver. Desenvolvemos outra estratégia, outro negócio, né? Tem N vertentes aqui dentro. Depois surgiu a Link Registros, que é uma empresa que a gente comprou de registro de marca. Depois veio surgindo outras coisas. Então tem a Primor Scale, que inclusive é quem oferece o podcast, né? Que é uma plataforma, então já tem o site no ar. A gente tem o site, né, que tá para sair agora, eu enrolei um pouquinho esse site, que é dos próprios podcasts. Então nós fomos criando. Por quê? Agregar valor. Hoje eu chego numa pessoa e falo, cara, vamos fazer um podcast? A pessoa, pô, mas como que é? Pô, eu vou ter um site, eu vou poder dizer para ela, cara, aqui ó, explico tudo como funciona, os nossos quadros. Isso agrega valor, entendeu? Então eu vou recapitular aqui para você não perder aí o foco e conseguir continuar. Então você falou que, né, dicas. Primeiro, vendas. Segundo, pensar estrategicamente. Depois, o site, né? Uhum. Foi isso, pensar no canal ali. Eu falo assim, né? Na verdade, eu falo que são 3 frentes e em cima dessas 3 frentes tem uma, que é a estratégia. E aí, em cima da estratégia, você tem um anúncio que vai levar a pessoa até seu site ou sua rede social, se você ainda não tiver um site, por mais que eu aconselhe ter um site, e a parte da venda. Então, não adianta nada você ter o melhor anúncio se você não tem uma rede social, no mínimo, uma rede social boa e um site. Bom, e não adianta nada você anunciar bem, você ter o melhor anúncio do Google, rede social, o melhor site, se você não sabe vender. Você pode, lógico, depende do serviço, que eu vejo muita gente falando assim, não, caiu o cliente aqui, já era. Aí eu falo, cara, eu assim, no começo eu via muito isso, e aí eu comecei a perceber que nós tínhamos clientes que vendiam e outros não. E os que não vendiam eram logo esses que falavam isso, sabe? E aí eu ficava, pô, por quê, né? Você tá caindo lead, pô, tamo vendo aqui como que está sendo. Só que aí a gente percebeu que o problema tava na venda. A pessoa falava que vendia, por quê? Por causa da indicação, que ela tava acostumada com indicação. Que vem quente, vem pronto, né? Exatamente. E aí o que a gente decidiu fazer? A gente tem hoje uma aula sobre vendas, porque não tem como, basicamente... Pô, essa aula podia parar dentro da Primor Scale, hein, Amanda? Vamos negociar aqui no fim? Não, essa aula pra vocês... Vamos jogar lá? Vai direto pra vocês, fica tranquilo. Bacana. Mas nós temos, assim, porque de fato não fazia sentido. A gente viu cliente de... eu vou contar uma história aqui. Eu tava perto de um evento, eu lembro que eu tava no evento esse dia, e a gente tava criando essa aula. E aí, fazia um mês que aquele cliente tava conosco, e ela mandou uma mensagem falando assim, Lucas, caiu tantos leads, não me lembro quantos, e nós não conseguimos nada. Pô, não sei o que tá errado, a questão lead é ruim, lead é frio. Exatamente. Aí eu tava no evento, e era uma sexta-feira, e eu falei assim, era Michelle o nome dela. Michelle, seguinte, o pessoal hoje vai estar te mandando uma aula de venda. Vê essa aula, vamos marcar uma reunião pra terça, que eu lembro que segunda-feira não dava, e aí ela viu a aula, marcamos a reunião na terça, e na terça ela falou, consegui fechar com 2. Pô, então, já fez diferença. A questão da aula mesmo, assim, que eu falei, cara, é aí que tá o erro. E aí eu vi muitos clientes nossos que viviam indicação e aquele primeiro mês, pô, tô fazendo as reuniões, mas tô todo sem graça. E aí hoje, pô, Lucas, tá tranquilo. E foi embora. Exato. Cara, é bacana, porque quando a Primor começou a vender na internet, eu lembro muito dessa fase, era bem legal, porque realmente eu ganhei muito cliente que se tornou advogado da nossa marca, em tudo que é canto, que os caras, assim, eles ficavam felizes primeiro, porque eu respondia rápido. Cara, se tem uma coisa que eu sou bom é pra responder o WhatsApp. Quem me conhece de perto sabe, né? A não ser que seja grupo, tá? Se eu colocar em grupo, eu não vou te responder, né? Me esquece. Pode ver, eu tô lá só pra
porque eu não tenho coragem de sair. Mas eu não vejo, não leio, esquece, tá? Mas assim, a pessoa veio falar comigo, ela precisa de mim, eu sou muito rápido para responder, só se eu estiver muito ocupado para não responder. Então isso era uma obsessão minha. Chegava cliente, não importava se era meia-noite, se era 10, se era 1 da manhã, se era sábado, se era domingo, eu respondia. Eu cansei de fechar negócios assim. Cansei. E isso fez total diferença. Né? Porque assim, ter essa veia vendedora que você citou foi o que fez a diferença. Porque era não só para não perder cliente, mas era uma obsessão. Eu preciso desse cliente, eu vou fechar. Isso lá em 2020, mais ou menos, fim de 2020 começou assim. A gente foi em 2021, então, nem se fala. Então, assim, fez total diferença. E realmente tudo que você citou aqui é algo que não dá para ficar sem, porque eu vejo na Prima, nós não conseguimos ficar sem viver esse jogo, né? De ter uma boa estratégia, realmente ter uma força de vendas. Cara, e tem uma frase que eu gosto muito que é assim: se todo lead chegasse pronto, não precisava de vendedor. Nossa, exatamente. Esse negócio, e eu acredito muito nisso, né? O lead tá frio, o lead tá quente. Ok, né? Você mais que eu sabe disso, existe um momento que talvez tem lead que, cara, tá errado, não é aquele lead, não tá batendo, ajusta. Mas na maioria das vezes, é só que realmente você não conseguiu convencer aquele lead. Exato. Na maioria das vezes, faltou uma performance de vendas, né, para chegar naquele lead. Faltou um produto desejável, porque eu sempre falo disso também. Não adianta você também fazer um bom tráfego, vender bem, mas seu produto não ser interessante. Exato, exatamente. E assim, tem que ser interessante. É uma coisa que no início, quando a gente iniciou, queria cliente, e tinha muito disso, falavam na internet assim, dá um mês de graça. Nem com mês de graça eu conseguia, isso sabe? vendia. Nossa senhora, mas nem com mês de graça. Não, quando a pessoa olhava e falava assim, não, mas eu tenho que colocar X reais em anúncios também? Cara, mas você tá... Pô, daqui a pouco você tá falando assim, então eu vou fazer assim, 3 meses de graça e eu pago. Exatamente. Pra você vender. Exatamente. Então assim, era isso, venda. Se você... E aí vem outra coisa, você pode ter o melhor anúncio, o melhor site... Cara, se você não souber vender, você vai queimar seu dinheiro também. Então, é um conjunto. Não dá pra falar qual que é o mais importante. É um conjunto, entende? Muito bacana. Lucas, mas a gente tá chegando aqui na reta final. Eu quero realmente te agradecer, cara, a sua disposição. Eu sei quanto é corrido pra vocês. Vejo no dia a dia. Eu quero te agradecer pela disponibilidade de estar aqui. Mas antes de mais nada, eu quero que você deixe aí uma mensagem aí pra galera. O que você, né, realmente gostaria de falar. Você, em nome da Lune... Mas, né, até o Lucas enquanto pessoa, o que você gostaria de falar aí pra galera? Queria dizer que, assim, não tenham medo de fazer o marketing da empresa. Não tratem o marketing como algo... Vou colocar 10 reais esse mês. E 10 reais esse mês não, né? 100 reais, 300 reais esse mês. Que até é pouco, mas enfim, não vou entrar nesse assunto agora. Já ficou técnico. Já ficou técnico. Mas assim, não tratem algo como investimento. Pensem mais como empresário, não como, eu tô vendendo e eu tô ganhando dinheiro. Como empresário mesmo, às vezes a questão de você saber correr um risco de vez em quando faz parte, mas investimento, entendeu? Às vezes as pessoas, eu vi, como eu trabalhei em contabilidade, acho que deve acontecer às vezes com vocês, Sim. De ver gente ganhando muito dinheiro e do nada aquele cliente fechou a empresa, porque não se via como empresário. Exatamente. Então assim, veja o seu negócio como empresa. Independente se você é um autônomo, independente se você tem já funcionários, enfim, veja o seu negócio como empresa e não tenham medo, assim, porque o marketing vai crescer. A internet, ela aqui é algo muito novo ainda. A pandemia, eu acredito que fez alavancar alguns anos isso, mas vai crescer. E assim, a internet, hoje todo mundo tem o celular e o computador, então vai crescer, se atualize, né? E basicamente é isso, assim, seu negócio vai crescer dessa forma, mas não esqueça das vendas, tá? Porque isso é importante. Não adianta só anunciar. Exatamente. Então tem uma estrutura e pensar estrategicamente. Então, às vezes um conselho, né? Às vezes já tem aquelas pessoas que, eu tô fazendo anúncio já, legal. Agora é a hora, beleza, você sabe de anúncio?
Beleza, eu quero. Será que eu faço outro curso de anúncio? Tenta procurar algo mais especializado agora, talvez um mentor sobre o seu negócio. Isso é importante também, entende? Total diferença. Área Porque de mentorias. exatamente. Por exemplo, eu vejo contadores que chegam pra nós e falam, Lucas, eu contratei um gestor de tráfego que falou que era bom, mas não deu resultado. Porque E aí você fala, tá, mas você sabe o que é bom? O cara não sabe. Exatamente. E a questão de contabilidade que é muito diferente. Então, às vezes o gestor de tráfego faz um trabalho legal, mas ele vai ter dificuldade em algo especializado. Então, quando você... eu tenho tempo para aprender anúncio, eu não preciso ainda de alguém. Eu já fiz um curso sobre anúncio. Agora tenta ir para um lado mais especializado para aprender exatamente a estratégia do seu negócio. Porque não é só anunciar, é estratégia. Sim. Mas é isso. Show. Cara, mais uma vez eu quero te agradecer por toda a confiança nesse projeto, por estar aqui com a gente. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Primor Scale, empresa do Grupo Primor, além de todas as nossas outras empresas, você que está assistindo a gente, você que está acompanhando a gente. Seja bem-vindo sempre, acompanhe os nossos conteúdos, nossas redes sociais. Aqui embaixo vai ter para você as redes sociais da Luna e do Lucas, né, como você encontrar eles. Se você é contador, tá ouvindo aqui, não deixe de falar com ele, conhecer esse trabalho maravilhoso que eles fazem. Eu atesto, eu confio de verdade no trabalho deles. E, além disso, também você pode, né, se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, compartilhar esse conteúdo, seja aqui no YouTube, seja também, se você estiver acompanhando a gente através do Spotify, através do Deezer, fique à vontade para nos favoritar, porque vai ter sempre conteúdo novo. E em breve, daqui a pouco, tem o próximo conteúdo, que é nosso episódio, é o nosso quadro Linha de Frente, daqui a pouco tá em frente aí. Então, antes de mais nada, Amanda, não esquece de achar a padaria pra gente tomar café. Digita aí, padaria perto de mim. Que tiver aí, fazendo anúncio, a gente vai. Fechou? Tem que ir nesse, olha lá, eu vou cobrar. É isso aí, gente. Então, seja sempre primeiro, seja Primor. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.